Pessoal da torcida tricolor, esse é o vídeo de Zona Mista. Passaram pela Zona Mista o Raí, o Antony e o Thiago Volpe. A gente pegou o Thiago Volpe, a gente não conseguiu pegar o Antony e o Raí, mas eu queria comentar algumas coisas das palavras que o Raí falou. O Raí passou pela Zona Mista, atendeu os jornalistas e o que ele falou foi que o trabalho estava sendo bem feito no CT, que ele tinha o contrato até o fim do ano e que vai haver cobrança em cima dos jogadores, insinuando que o São Paulo trouxe o técnico que foi pedido pelos jogadores. E aí que entra a minha crítica primeiro, que é difícil falar em trabalho bem feito, apesar do time ter evoluído do último jogo para esse, mas eu não tenho como avaliar se o trabalho está sendo bem feito ou não no CT, mas querer jogar a responsabilidade da escolha do técnico nos jogadores é ridículo e mostra o quão amador é o São Paulo. O jogador não tem que escolher técnico, o jogador pode sugerir e quem escolhe, quem dá a palavra final é Leco e Raí. Agora não adianta, se o Fernando Diniz não der certo, falar, mas foi o que os jogadores escolheram. Jogador não é para escolher técnico. Jogador é para jogar futebol. Você tem um perfil, existe uma pessoa que precisa pensar. Você não pode jogar esse tipo de responsabilidade. É por isso que São Paulo está numa situação dessas. E a gente está, nesse ano a gente já tem 4 treinadores, a gente teve 3 num dia. Isso explica muito da desorganização, isso explica muito dos fracassos do São Paulo e ainda querer jogar essa peste em cima dos jogadores, mais ainda. Sobre o Thiago Volpe, ele assumiu a culpa com a grandeza de sempre, falou que o esporte é coletivo, mas num lance individual ele acabou errando. Sobre o trabalho bem feito no CT, quando vocês estavam lá, eu fiquei aqui tentando elaborar algumas coisas, assim, não existe solução a curto prazo, não existe, ela não existe. O que você pode fazer, o que na minha cabeça pode ser feito para tentar minimizar isso, e a gente pode debater mais na live, Raí e Leco, eles não têm mais moral de cobrar ninguém. Eles não têm moral, a cobrança deles não tem mais efeito, eles não têm moral de nada, eles são extremamente incompetentes, extremamente, mas num nível que nada do que eles falem no vestiário, no dia a dia, surta algum efeito. São nocivos, são nocivos, muito nocivos. Eu não sei se são nocivos, mas eles são nulos em termos de cobrança, eles não têm moral para isso. Na minha cabeça, o máximo que poderia ser feito existe uma vaga aberta de coordenador de futebol. Você dar ao coordenador de futebol, você colocar uma figura lá como a do Lugano. Eu adoro o Lugano na função que ele está, só que eu acho que no momento ele precisa ser melhor utilizado, é uma urgência do São Paulo. Então você colocar nessa cadeira alguém que tem um mínimo de noção de futebol, alguém que tem algum peso no vestiário, e o Lugano tem, até porque estava jogando com algum desses jogadores até outro dia. E tem uma história dentro do futebol muito respeitada. Não que o Raí não tenha, mas é uma história mais recente. Tem uma história mais recente e a do Raí desgastou, pelo menos na função de diretor. Este sujeito, como coordenador, ter autonomia. Ele precisa ter autonomia para cobrar, para identificar algumas coisas e afastar e apontar e tomar medidas impopulares. E ser um cara ativo e tomar medidas impopulares. Então, assim, não vai resolver, mas talvez melhore, talvez minimize alguns problemas. O Raí virar lá e falar, trouxe o técnico que vocês escolheram, os caras vão olhar pra ele e falar, você que trouxe o cara que a gente escolheu, você é louco, de jogador não tem que escolher nada. Exatamente. Os caras sabem disso, todo mundo sabe disso, em lugar nenhum no mundo o jogador escolhe nada. Então, assim, não adianta mais cobrar. Então a gente precisa preencher, isso que na minha cabeça, preencher essa vaga de coordenador de futebol com alguém que tenha peso para isso, e dar autonomia para essa pessoa para tentar botar alguém lá que tenha o mínimo de moral para cobrar. Eu li um tweet agora, infelizmente eu esqueci agora quem foi o seguidor, falou, vocês não têm a impressão que o Raí e o Lugano estão com os trabalhos trocados, os cargos, né? Eu não sei porque, honestamente, eu não conheço a imersão do Lugano em futebol. Eu não sei o quanto ele conhece de futebol, o quanto ele conhece de parte, tática para cobrar um treinador se não estiver fazendo um bom trabalho. Não conheço. Mas eu sei que ele teria um bom trabalho para fazer a cobrança que precisa ser feita agora. Principalmente isso ele saberia fazer. Isso ele saberia fazer, ele teria o peso para isso e, vindo de Leco e Raí, se derem autonomia para ele, falou, agora esse cara aqui vai trabalhar, ele vai ter autonomia, é um cara novo, um fator novo, um cara que tem essa capacidade, enfim, é o que você pode fazer para tentar minimizar a quantidade colossal de erros, amadorismo, e erros, enfim. E só para esclarecer, para quem não sabe, o Lugano, ele é diretor institucional, ele representa o São Paulo, ele é a cara do São Paulo, tá? Então ele não tem autonomia para fazer essas cobranças que o Gabriel falou, não é a função dele, e a gente sabe que o Lugano, ao contrário de muitos aí, respeita a hierarquia. O que está faltando no São Paulo é Raí e Leco, que eu não consigo mais acreditar em nada mais do que falam, né? O Raí fala que o objetivo é colocar no G4 e que vão acontecer mudanças rápidas. Todas as vezes que o Raí faz esse tipo de promessa,
a promessa acaba não acontecendo. Se eu fosse o Diniz, eu estaria preocupado. Eu estaria muito preocupado, eu também, no lugar do Fernando Diniz, eu estaria muito preocupado. Eu duvido muito, mas posso me enganar, que o Fernando Diniz seja o técnico do próximo ano. Aliás, eu não consigo garanti-lo para esse ano do jeito que o São Paulo é amador. E, de novo, nós que éramos meio contrários à vinda, explicamos os motivos, a gente tá... meio não, bastante, né? Nós éramos amplamente contrários à vinda do Fernando Diniz, estamos torcendo e vamos considerar uma incompetência absurda demitir um técnico que sequer teve tempo para implementar um trabalho, era o que a gente estava antecipando lá. A gente vai abordar mais disso na live. Na live. Então, terça-feira, 8 horas da noite, live pra gente discutir tudo isso que o São Paulo se tornou, e na sexta tem um contextualizando pré-clássico. A gente não teve semana passada, nessa sexta vai ter, porque esse jogo vai ser um jogo que eu temo muito pelo resultado, o que o Santos está jogando e o que o São Paulo não está, tá bom? Fiquem aí com a entrevista do Thiago Volpi, compartilhem e curtam o vídeo para que ele se torne relevante e se inscrevam no canal. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. O Volpi chegando agora para falar do lance, né? Se você admite falha, o que foi que te atrapalhou no lance do chute do Cirino, por favor? Nada atrapalhou, é uma falha. Uma falha que custou a derrota, mas não tem justificativa, não tem desculpa. Um lance fácil, um lance bobo, onde a bola acabou passando, entrando. Então, como eu falei já na saída do campo, é uma derrota. É lógico que o futebol é um esporte coletivo, mas numa individualidade minha hoje. Então agora erguer a cabeça depois desse erro e fazer um grande clássico na semana que vem. Raí falou em semana trágica e de que está esperando uma resposta maior do grupo. Você, como um dos jogadores mais experientes, enfim, que está vivendo até uma boa temporada individualmente, está esperando também essa resposta? Tem que tipo de análise na questão do elenco, do desempenho? A gente sabe que no meio de semana foi um jogo, principalmente no segundo tempo, muito abaixo. Mas hoje é complicado, porque, no meu ponto de vista, a gente foi bem, tentou a todo momento fazer o gol, a bola não entrou e como eu falei, ela termina a rodada numa situação de derrota novamente por um lance individual. Então seria até injusto hoje pelo que a equipe jogou, pelo que a equipe produziu. Como eu falei, por mais que seja um esporte coletivo, dizer que a equipe jogou mal. Muito pelo contrário, a equipe jogou bem. Na única bola que o Atlético acabou finalizando em gol, acabei errando, acabei falhando e saímos com a derrota. Volpi, você é uma pessoa que costumeiramente dá cara para a tapa nos momentos mais complicados e hoje mais uma vez. Na sua visão, independentemente do gol que você tenha tomado, por que o São Paulo perdeu essas duas partidas que, na visão de muita gente, eram partidas ganháveis para o São Paulo? Sim, a questão do jogo do Fluminense, como já foi falado, foi uma atuação muito abaixo. E hoje, como eu estava explicando aqui agora, é injusto dizer que a equipe jogou mal hoje. A equipe criou, lutou, se esforçou. E numa jogada individual hoje minha, as coisas não aconteceram, a defesa não acabou saindo, acabou vindo a falha e a gente perdeu. Então fica complicado a gente falar depois de um jogo de hoje que o time foi mal, porque o time não foi mal. E não é querer trazer toda a responsabilidade para cima de mim, mas é tentar ser o mais realista possível e entender que o jogo foi esse. Num jogo onde o Atlético chutou uma bola, numa infelicidade, eles acabaram ganhando o jogo.